Eu vou ler até ao 7. Amém? É uma leitura conhecida, é uma palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Através dessa palavra. Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pai querido, aqui está a tua palavra. A tua palavra que edifica, a tua palavra que consola e que exorta. Pai, eu te peço para a glória de Jesus que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, e que essa palavra venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Senhor, nós possamos entender e compreender o teu chamado em nossas vidas, Pai, que nós possamos fazer a tua vontade através dessa palavra, e nós sabemos que a tua palavra ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso eu te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através dessa palavra, em nome de Jesus, amém, amém? Graças a Deus, né, irmão, por essa palavra poderosa, né, que o Senhor nos envia nessa noite. Então, eu li do versículo 5, aqui nesse texto, irmãos, ele conta a história de duas mulheres, uma delas é Maria, e a outra é Maria Madalena. Essas duas mulheres, elas foram até o sepulcro, foram procurar Jesus, porque já era domingo de manhã, né? E Jesus falou que ia ressuscitar ao terceiro dia, ele morreu na sexta, né? Então passou-se o sábado, e no domingo ele ia ressuscitar. Então elas foram tipo umas 5 horas da manhã, bem cedinho mesmo, elas chegaram no sepulcro. Quando elas chegaram ali, elas não encontraram Jesus, quer dizer, elas, no meio do caminho, elas foram conversando entre elas, né? Olha, como que vai ser para remover aquela pedra? A pedra é muito grande, nós somos duas mulheres, né? E já sabemos que mulher não tem a força de um homem, né? Ela não tem força de um homem, fisicamente falando, né? Mas espiritualmente falando, ela é mais forte que o homem, psicologicamente também. A mulher também, ela tem sua força, né? Então, elas foram conversando. Como que nós vamos fazer para remover? Mas elas continuaram caminhando, porque aquela questão ali de remover as pedras seria um obstáculo, amém? Seria um obstáculo. De repente, o inimigo estava ali presente. De repente, não, ele estava presente, porque o inimigo, ele trabalha, né? Ele vai olhando, observando em quem que ele pode, né, roubar a fé, colocar medo, colocar insegurança, colocar fragilidade. Ele vai vendo em quem que ele pode colocar para tirar do foco de Deus, para tirar o seu foco, tirar a sua fé, para roubar a sua fé. Elas estavam com fé, elas estavam focadas, que elas iam lá, elas iam no sepulcro, elas iam, né, pegar e compraram até aroma, perfume, tudo, para cuidar do corpo, né? Porque até então, na ideia dela, na visão dela, Jesus estava ali, no sepulcro ali, tá? Então elas foram conversando, mas porém, né, quando elas chegaram lá, no sepulcro, elas já encontraram a pedra já removida, elas viram já a pedra. O que elas fizeram? Elas entraram lá. Quando elas entraram, elas viram o quê? Viram um jovem sentado ali, que era um anjo, todo de branco ali, né? Aí ele falou com ela, aí ele conversou com elas, né? Então, ele porém disse: não vos assustais, não precisa ficar com medo, assustada, não precisa se apavorar, né? Porque normalmente a mulher, quando ela vai num lugar daquele, sim, homem também, vê lá uma pessoa lá dentro, ela se assusta, fica com medo, né? Fica aterrorizada. Mas ele falou: não, fique em paz, não precisa se assustar, já sei quem você veio buscar.
se veio buscar Jesus de Nazaré. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, né? Ele já ressuscitou. Olha, faz o seguinte, ele ressuscitou, mas eu quero que você vai até os discípulos, dizei ao discípulo e a Pedro, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Vai lá que ele vai encontrar vocês na Galileia. Amém? Então, querido, eu quero começar daí dessa frase aqui. Por que que o anjo disse a Maria e a Maria Madalena, dizei aos seus discípulos? Por quê? E a Pedro. Sabe por quê? Porque os discípulos precisavam ser curados. Amém? Os discípulos precisavam ser restaurados. Os discípulos precisavam ser restituídos, porque os discípulos estavam todos com medo, né? Estavam todos acuados, trancados numa porta. Os discípulos estavam deprimidos, não é assim? Quando a pessoa está deprimida, ela fica trancada, não quer sair de casa, tem medo de sair para fora da casa, tem medo de ir para a rua. Então os discípulos estavam assim, todos aterrorizados. Por quê? Porque eles perderam a sua referência. Quem era a sua referência? Jesus. Né? Eles esqueceram, eles perderam, eles viram com os olhos, e o inimigo tampou a mente deles, para que eles se esquecessem que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Que Jesus ia ressuscitar. Então, muitas vezes, porque o inimigo trabalha na nossa mente, irmãos, amém? Ele trabalha camufladamente, né? Ele trabalha no subconsciente. Ele fica lá no subconsciente alojado, colocando os sentimentos que não glorificam e nem exaltam o nome do Senhor, né? Fica colocando medo, fica colocando insegurança, fica colocando fragilidade, né? Fica colocando coisas negativas, fica colocando pensamento pessimista, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que as coisas, né, que você não merece, tudo coisas do inimigo, então eles estavam assim, na mente dos discípulos, né, vocês perderam, né, é assim que usa a palavra hoje, perdeu, né, então, o inimigo estava na mente dos discípulos assim, vocês perderam, né? Agora vocês estão só, abandonados. E os discípulos estavam se sentindo só. Os discípulos estavam se sentindo abandonados. Os discípulos estavam se sentindo largados, como tipo uma ovelha que não tinha pastor, porque o pastor dele morreu. O inimigo tinha colocado isso na mente deles. Ao ponto de eles esquecerem da promessa de Jesus, ao ponto de eles esquecerem o que Deus tinha preparado para eles, que os olhos dele não viram, que o ouvido não ouviu, e nem chegou no coração dele, era o que Deus tinha preparado. Então, os discípulos precisavam ser curados, amém? Por isso que o anjo apareceu e falou para Maria, vai lá e fala para os discípulos, amém? Então eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação, mas uma coisa eu sei, né? Que o anjo nessa noite também fala para você, porque ele quer te curar, amém? Porque ele quer te libertar, ele quer te restaurar. O anjo do Senhor quer mudar a história da sua vida, como mudou a história daquelas mulheres e dos discípulos, né? Então, queridos, foi por isso que o anjo apareceu, Jesus que mandou, fala para os discípulos, e depois a Pedro. Mas por que ele foi citado, deu ênfase a esse nome Pedro? Por que Pedro? Porque Pedro estava ferido. Amém? Mas por que Pedro estava ferido? Por que Pedro estava se sentindo tão destruído, tão quebrado dentro de si? Sabe por quê? Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então, irmãos, Pedro falou, eu não vou te negar. Mas quando chegou naquela situação lá, ele negou diante de uma escrava, negou diante do soldado, negou diante das pessoas que estavam ali na fogueira. Quando ele negou pela 3ª vez, Jesus olhou para ele, e Pedro lembrou-se da palavra, e Pedro chorou amargamente. Então Pedro estava destruído, se sentindo uma pessoa, tipo assim, se sentindo porque é um sentimento que o inimigo colocou. É sentimento que o inimigo colocou. Eu não presto. Eu sou covarde. Eu sou traidor. Eu neguei. Então Pedro, eu não mereço o amor de Jesus. Eu não mereço, andar com ele. Não mereço ser discípulo dele. Então Pedro estava assim, ferido. Amém? E a pessoa ferida, ela não tem força para andar, né?
A pessoa, quando está ferida, ela não tem força para caminhar. A pessoa ferida, ela não tem força para lutar. Tem? Não tem força para lutar, né? Então, é igual o crente ferido, irmãos, né? Ele não tem força para orar. O crente ferido não tem força para jejuar. O crente ferido, ele não tem força para clamar a Deus. O crente ferido não tem força para buscar a Deus. O crente ferido não tem força para dizimar, para ofertar, não tem força para fazer desafios, porque ele está ferido. Mas eu quero dizer que hoje é noite de cura, amém? Hoje é noite das feridas serem saradas. Hoje é noite das vidas serem restauradas. Hoje é noite de libertação e de restauração, porque os discípulos estavam precisando dessa libertação. Os discípulos estavam necessitando dessa cura, ser curado nas suas feridas. Se você está precisando, você veio no lugar certo, porque o grande El Shaddai está aqui, o Todo-Poderoso está aqui, o leão da tribo de Judá está aqui para operar milagre na tua vida, para te restaurar, amém? Aí eu perguntei, Deus, mas por que? Meu pai, por que a Galileia? Por que a Galileia, né? Irmãos, aí o Espírito de Deus, ele ministrava para mim que a Galileia era uma região, era um estado, tipo o estado de São Paulo, que tem as suas cidades, não era? São Paulo não tem sua cidade? Então, a Galileia é uma região grande, e Jesus era chamado de Galileu, Santo Galileu. Mas por quê? Porque naquela região da Galileia, tinha as cidades ali. Que cidade que tinha naquele lugar lá? Que cidade que tinha ali? Cidade de Nazaré. Que cidade era essa Nazaré? Ali em Nazaré que Jesus cresceu. Ali em Nazaré que Jesus se fez papel de filho de José e Maria. Foi ali em Nazaré que Jesus, aprendeu a ser carpinteiro, a trabalhar com o pai, a honrar o pai. Então Nazaré é uma cidade de crescimento, amém? Nazaré é aqui também, viu, irmãos? É aqui que você vai crescer, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai avançar, é aqui que você vai frutificar como uma árvore junto ao ribeiro d'água. É aqui, irmãos. Nazaré foi o lugar onde Jesus cresceu, no poder, na graça, no conhecimento e na sabedoria. E é aqui o Nazaré para você nesse dia, amém? Você veio para Galileia, veio para o lugar certo. Aleluia. Então outra cidade que fazia parte ali da Galileia era a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus operou mais milagre. Em Cafarnaum, Jesus curou cego, de um homem que o pai da família perguntaram para ele era cego de nascença. O pai da família disse assim, ele tem idade, pergunta a ele. Então Jesus curou cego. Lá em Cafarnaum, Jesus curou um escravo de um capitão. Foi lá em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ressuscitou morto. Que morto que Jesus ressuscitou? Foi aquela menina, filha de Jairo, Ela tinha 12 anos, Jesus foi lá em Cafarnaum. Então, querido, aqui é o seu Cafarnaum também, amém? Aqui é lugar da sua cura, aqui é lugar da sua libertação, aqui é lugar da sua ressurreição. É noite de você ressuscitar para viver os milagres, para viver as bênçãos do Senhor, para viver aquilo que Deus tem preparado, e Deus tem uma grande porta para você, amém? Então, queridos, outra região que fazia parte da Galileia era Nazaré, era Cafarnaum e era Tiberíades, era outra cidade. Tiberíades era aquela cidade onde Jesus estava caminhando sobre as águas. Foi naquela cidade, ali naquela região. E ali Pedro falou assim, se és todo mundo os discípulos, é um fantasma. Pedro falou, alguém falou, não, é Jesus. Senhor, se é tu, manda eu ter contigo. Jesus disse para ele, então venha, Pedro. E Pedro não andou sobre as águas, amém? Aqui é lugar de você andar sobre as águas também. Aqui é lugar de você viver o sobrenatural. Aqui é lugar de você viver um milagre. Aqui é o lugar de você fazer a diferença. Foi para isso que o Senhor te chamou.
amém? Foi para isso que ele marcou esse encontro. Ele marcou com os discípulos para Galileia, e aqui é a Galileia, que é o encontro que Deus marcou com você nessa noite, para te restaurar, para operar milagre na tua vida e fazer de você um vencedor, amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, Pedro precisava ser restaurado, precisava voltar ao primeiro amor, ele precisava recuperar aquela ousadia, precisava recuperar aquela fé, que ele chegou e falou assim: se é tu, manda eu ter. Ele andou sobre as águas, tudo isso foi pela fé. Nós somos chamados para andar pela fé. Nós somos chamados, irmãos, para viver, para andar de glória em glória e fazer a diferença, queridos. Então hoje, irmãos, hoje em dia a Galileia para nós é para nós ser curado. A Galileia é para nós ser restaurado. Jesus mandava o anjo falar para o discípulo de Pedro ir para a Galileia, porque era lá que Deus ia recuperar todos, era lá que Deus ia fazer levantar todos, amém? Se você veio para essa Galileia aqui, é para você ser levantado nesse lugar. Se você veio aqui nessa Galileia, é para você ser restaurado. Não sei qual a situação que você está passando, não sei qual o momento que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que o Deus que nós estamos anunciando aqui é Deus de restauração, né? É Deus de cura, é Deus de libertação. Galileia também, irmãos, é um lugar, né? Porque a Galileia era um lugar que estava em evolução, se desenvolvendo, crescendo, né? Então a Galileia aqui para nós também é para você desenvolver os seus dons, é para você desenvolver os seus talentos, é para você evoluir espiritualmente, é para você realmente ser um vaso na mão do Senhor, deixar o Senhor te usar poderosamente. Ele quer que você desenvolva os dons que Deus te deu, Ele quer que você desenvolva nesse lugar os talentos que Ele entregou para você, amém? Então essa é a Galileia, irmãos, também, queridos, significa assim: eu não sou nada sem ti, Senhor, nada posso fazer, depende da tua graça e da tua misericórdia, amém? Então a Galileia significa isso, né? E hoje a Galileia é a igreja, lugar de cura, lugar de restauração, amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: a Galileia para mim, fecha os teus olhos, irmãos, com fé, fala: a Galileia para mim significa, eu não sou nada, Senhor, sem ti, nada posso fazer, dependo da tua graça, dependo da tua misericórdia e do teu perdão. Isso significa que a minha vida está em tuas mãos, para a glória do Senhor Jesus, amém? Então a Galileia hoje é a igreja, a Galileia hoje é o lugar de cura. Receba a cura aí, receba a restauração aí na tua vida, assim como os discípulos foram lá na Galileia encontrar Jesus, né? Foram lá encontrar Jesus ali na Galileia. Abre o teu coração nessa noite, abre a tua mente nessa noite e receba a unção de Deus e seja transformado por essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então isso é a Galileia, esse lugar é a Galileia, é o lugar de encontro com Deus, é lugar de ser restaurado, né? É lugar de ser assim impactado, é um lugar de transformação, é um lugar que Deus tem para você reservado. Por isso que Ele mandou o anjo falar: vai a Galileia, diz aos discípulos, e principalmente a Pedro, porque eles estão precisando ser curados. Se você veio nessa noite, nesse lugar, porque está precisando de cura, e tem cura para você, o anjo está aqui para ministrar na tua vida. Então somente exercita a tua fé nessa noite, abre teu coração, abre a tua mente, e com fé receba a tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus, aleluia.